Esse vídeo de hoje, ele é para falar sobre compulsão, sobre a relação das emoções com a comida e como lidar com a compulsão alimentar. E aqui tem vários aspectos, é um assunto muito importante porque é um assunto que impacta muito a vida da pessoa que quer mudar de vida, principalmente emagrecer, né? E além do emagrecimento, a questão de controlar doenças crônicas. A gente sabe que a alimentação é um ponto importante demais para que a gente se mantenha saudável. E aí conviver com a compulsão, aquela coisa que o paciente, que o seguidor chama de compulsão, que é o impulso por comer, eventualmente até sabendo que está errado, que não deveria, mas aí não consegue controlar aquela compulsão. Porque tem definições várias para compulsão, mas a gente vai lidar então nesse vídeo aqui como essa questão de não conseguir controlar o desejo e acabar tendo uma relação ruim com a comida. Mas antes de falar sobre isso, eu me lembrei que dia desses eu coloquei uma resposta, alguém perguntou se o excesso de proteína poderia virar glicose e engordar, entre outros aspectos. Mas principalmente se o excesso de proteína poderia virar glicose e isso atrapalhar tanto o controle da glicose quanto engordar e emagrecer. E eu achei pertinente, adequado deixar explicado nesse vídeo já um posicionamento que eu coloquei lá, que eu disse assim, eu vou postar e sair correndo, porque eu coloquei assim, ó, não existe proteína demais. A pergunta era se proteína demais poderia virar glicose, virar gordura e engordar, e a minha resposta foi, não existe proteína demais. E algumas pessoas já sabem o que eu quero dizer com isso, principalmente os alunos do curso do Bases, mas algumas pessoas ainda não sabem. E teve algumas pessoas que me mandaram um direct ali, não questionando, ninguém questionou isso, mas se mostrando surpresa, assim, como não? Óbvio que existe, né? Proteína demais, né? E não. Então eu vou aproveitar os primeiros minutos dessa live e tu vai entender como isso é importante para a gente poder seguir falando de compulsão. Tá? Por que eu decidi falar sobre esse assunto no início desse vídeo aqui sobre compulsão? Porque tem tudo a ver. No final tu vai entender, tem tudo a ver. Então por que eu falei lá que não existe proteína demais? Porque tem muito profissional falando que existe. E aí por isso que eu disse assim, não querendo gerar polêmica, eu vou deixar minha resposta aqui. Não existe proteína demais. Por quê? Porque só existe proteína demais para o profissional que não atende pessoas de verdade. No dia a dia de uma pessoa real ao longo do tempo. Existe proteína demais no livro, na apostila, na cabeça do profissional que não lida com pessoas no dia a dia do consultório ao longo do tempo. Então, pode dizer assim, nossa, é claro que pode existir proteína demais, porque foi feito tal estudo que testou até 3 gramas de proteína por quilo de peso. Está show, maravilha, top, 100% obrigado. O problema é que na vida real, de uma pessoa real, ao longo do tempo, é impossível comer proteína demais. Desde que, e o desde que é importante, desde que seja de comida, esse termo que eu tanto gosto, que eu comecei a falar lá no fim de 2020, hoje é tão natural, comida natural de processamento mínimo. Comida natural de processamento mínimo, na comida, as boas fontes de proteína são carnes e ovos. Não adianta inventar. O resto é o resto. Carnes e ovos. Peixes e frutos do mar. Maravilha. Só que ninguém consegue manter um consumo de 3 gramas de proteína por quilo de peso por dia ao longo de uma década. Então, quando a pessoa, até mesmo o próprio paciente ou o próprio aluno, se preocupa com a quantidade de proteína, é aquele paciente, aquele aluno ou seguidor que eu brinco que é o que está se afogando, que é a pessoa que quer emagrecer, mas está querendo emagrecer com o espírito do afogado. Socorro! Eu preciso emagrecer!
Se emagrecer, quando eu vou comer de proteína? Aí vai lá e come um monte de coisa e tal. Meu Deus, a balança não está baixando. Calma, calma, respira. Quem atende pessoas de verdade, todos os dias no consultório, e acompanha essas pessoas ao longo do tempo, sabe que existe uma verdade unânime no atendimento das pessoas. As pessoas precisam ser incentivadas a comer mais proteína, as pessoas comem pouca proteína. Uma pessoa pode começar a mudar a rotina alimentar e comer um monte, carnes e ovos, um monte. Deixa comer. Não limita, deixa comer. Deixa comer. Deixa comer. Deixa comer, porque isso, ao longo do tempo, faz o que a gente chama de feedback negativo. Quanto mais carne e ovo a gente come ao longo do tempo, menos a gente consegue comer. Existem explicações maravilhosas sobre isso, que não vem ao caso desse vídeo, mas que tem a ver com uma coisa chamada ecologia nutricional, ou target, alvo proteico dos indivíduos enquanto espécie. A espécie humana tem um target proteico de alguma coisa em torno de 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, o que acaba dando, empiricamente, entre 14% e 17% das calorias totais de quem come comida em regime de livre demanda. Quer dizer assim, deixa essa pessoa comer, deixa comer. Por quê? Porque não tem como comer proteína demais ao longo do tempo. Então, tem como comer proteína demais? Tem, suplementando pó, albumina, whey protein. Tá, mas só um pouquinho, isso aí não é comida natural de processamento mínimo, então já perdeu lá no começo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que com comida ao longo do tempo, a gente vai ter que pedir, implorar para todo mundo, todo paciente, o obeso, o magro, o diabético, a pessoa que é saudável, a gente vai ter que, até para o saudável, não quer perder nem ganhar peso, a gente vai ter que implorar para ele comer mais proteína ao longo do tempo, porque senão ele vai comer pouco. As pessoas quando comem livre o que querem comer, primeiro, se não tem um padrão comportamental do lado de cá, um padrão comportamental voltado para os princípios e valores, e isso envolve um comportamento alimentar adequado, essa pessoa está comendo bobagem, e bobagem não tem proteína. Essa pessoa está comendo pastel, está comendo pão com margarina, tá tomando Nescau, tá? E então, ela não come proteína. A gente tem que implorar para ela comer mais. Então, não diz que proteína demais faz mal, porque essa pessoa, coitada, já nem come proteína. E uma vez na vida que vai tentar fazer uma dietinha ali para viver um pouquinho melhor, começa a comer mais proteína, tu já diz, cuidado que é proteína demais. Não tem proteína demais com comida ao longo do tempo, tem que rezar que coma. Tá? Mas aí teve uma das pessoas que me mandaram um direct surpresa, assim, que são as pessoas do mundo fitness, que não simbolizam a pessoa comum. A pessoa do mundo fitness, por exemplo, que vai buscar ganho de massa muscular com um percentual de gordura muito baixo, por exemplo, uma pessoa quer ficar assim, só com 6% de gordura corporal, tá, para essa pessoa, se ela comer demais de qualquer coisa, até de proteína, vai atrapalhar ela, mas não é dessas pessoas que a gente está falando. A gente está falando da Maria. A gente tá falando do José, da Janaína, do Marcelo. Coitado, a gente quer que tenha a melhor performance da vida. Não é para quem vai ficar com 8% de gordura corporal e vai praticar um esporte que dependa do percentual de gordura corporal. Não é disso. A gente tá falando daquela mulher, 1,50 m e poucos, que tem 70, 80 quilos, 90, tem que perder 10, 15, 20, 30 quilos. Deixa essa pessoa comer proteína, pelo amor de Deus. Não fala que tem proteína demais. Não existe proteína demais com comida. Para quem precisa só manter a saúde ou emagrecer, pode comer. Porque uma coisa que a gente tem que aprender sobre saúde e emagrecimento é que a saúde e o emagrecimento acontecem no calendário. Quem é meu aluno do Base do Emagrecimento escutou falar isso 200 mil vezes. Tudo na vida, no que diz respeito à saúde e emagrecimento, acontece no calendário. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, ao vivo, é dia 30 de junho. 30 de junho. Dia 30 de junho, eu recebi uma mensagem que eu não recebi há muito tempo,
que era da pessoa dizendo, estou fazendo tudo que precisa, mas estou há 2 semanas. Uma pessoa está começando a emagrecer, começando seu processo de emagrecimento, estou há 2 semanas e não emagreci nada, estou desesperado. Que a pessoa não aprendeu ainda comigo que o emagrecimento se dá no calendário, a recuperação da saúde se dá no calendário, o ganho de massa muscular se dá no calendário, o tratamento e a melhora do diabetes, das doenças crônicas se dá no calendário. A gente trabalha no dia a dia, empilhando, tijolinho por tijolinho, construindo um corpo novo. Enquanto a gente faz isso, a gente otimiza a saúde, mas a gente também otimiza a família, os negócios, o trabalho, a gente otimiza a nossa relação com o mundo. Então a gente vai empilhando tijolinho por tijolinho, criando um corpo novo e uma vida nova. Não te desespera, calma, não te desespera, relaxa. As coisas acontecem no calendário, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas, 12 semanas, 24 semanas, 48 semanas. As coisas acontecem no calendário. Quem entra afogado, já morre afogado. Não, mas eu preciso, eu não sei o que, eu não sei o que. Calma. Então, às vezes, o profissional é um profissional afogado também. Que vê que a pessoa, não, vai abusar da proteína. Deixa. Porque se for com comida, a proteína ela é autolimitante. A pessoa não vai comer 3 gramas de proteína por quilo de peso em carne e ovo por 6 anos. Ela vai comer 6 formas de bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro por 10 anos, mas comida não. Tá? Uma outra dúvida que poderia ter tido no que diz respeito à proteína demais é que sim, quando a gente come mais proteína, a proteína, e aqui tem uma questão técnica que tu não precisa saber, mas eu vou só te contar um detalhe. Assim. A proteína ela libera bastante insulina também quando a gente come, mas não é um problema, porque ela libera também bastante glucagon. E esse glucagon, ele faz a quebra da glicose que a gente tem armazenada no fígado, principalmente, e libera glicose no sangue, tá? Então isso poderia prejudicar o controle glicêmico de um diabético que comesse, entre aspas, proteína demais, tá? Só que isso tanto não existe que tem vários estudos, não só um, demonstrando que uma rotina alimentar, uma dieta com mais proteína tende a reverter o diabetes tipo 2 em pacientes que têm reserva pancreática, tende a curar o diabetes em quem tem um pâncreas ainda saudável, que estava apanhando porque estava inflamado e a dieta era ruim. Então, quando se aumentou a proteína, inclusive em regime de livre demanda, quando se liberou a proteína, melhorou o diabetes. No prazo, no calendário. Então, às vezes a gente se pega em mecanismos que diz, mas aumenta a glicose porque libera glucagon, e o glucagon faz glicogenólise. Deixa essa pessoa comer comida. Para de comer bobagem, come comida, aumenta a proteína. Mas tá demais. Deixa, porque a gente não tá tratando a vida inteira. A gente quer mudar o resultado de um dia ou da vida inteira? Porque na vida inteira, se comer mais proteína, vai dar certo. Talvez tu faça um exame em um dia e a glicose daquele dia esteja mais alta. Tu tá vivendo para aquele exame ou tu tá vivendo para tua família, para uma década, para 2, para 3, para 4? Porque se tu estiver vivendo para tua família, para 10, para 20, 30, 40 anos, comer mais proteína é bom, tá? Então eu queria dizer isso antes de começar a falar de compulsão, por quê? Porque se a gente vai começar a falar de compulsão e a relação da alimentação com a compulsão, como lidar com a compulsão alimentar, se a gente fizer um casamento entre emoções e comida, poxa vida, existe uma interação infinita de como a comida altera nossas emoções e como as nossas emoções alteram o comportamento alimentar. Não tem dúvida. Esse é um assunto gigante, talvez até inesgotável. Eu selecionei alguns pontos, alguns tópicos que podem fazer tu te livrar desse problema, ou pelo menos, como eu gosto de pensar, saber que existe uma saída. Tá? A primeira grande coisa é entender assim, ó, que muito do que tu chama de compulsão, às vezes não é. Muito do que tu chama de compulsão, às vezes é bioquímica pura. Sabe? Isso de não conseguir controlar a vontade de comer doce.
de não conseguir controlar a vontade de comer o pão, de comer, estar satisfeito e comer mais. Às vezes isso não é, às vezes não é uma coisa psiquiátrica, psicológica, tá? Às vezes é uma coisa bioquímica. E dentro das coisas bioquímicas, uma das coisas que eu quero que tu aprenda é que não adianta a gente ficar saciado porque encheu a barriga, ou, como eu gosto de pensar, no calendário, no tempo, a gente foi enchendo a barriga ao longo do tempo, mas foi se nutrindo de maneira deficiente. A gente foi vivendo um dia depois do outro, comendo, enchendo a barriga, mas os nutrientes essenciais mesmo, são aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, em proporções adequadas, vitaminas e minerais, com uma alimentação que forneça um contexto alimentar onde a gente mantém um ambiente metabólico desinflamado, bactérias intestinais, a microbiota intestinal harmônica e saudável. Se a gente só foi matando a fome ao longo do tempo, mas os nutrientes essenciais foram escassos ou diluídos, a gente está sempre pensando em comida. Porque o nosso corpo, e eu vou falar várias vezes isso nesse vídeo, o nosso corpo ele é um bicho. Ele é um bicho, o nosso corpo é um bicho. A gente tem pâncreas, a gente tem duodeno, a gente tem estômago, a gente tem intestino delgado todo, além do duodeno, jejuno, ilho, a gente tem cólon, intestino grosso, a gente tem glândulas suprarrenais, a gente é bicho, a gente tem coração, tem pulmões, a gente é bicho. Né? E os seres vivos, eles têm exigências nutricionais. O ser humano, muito do que o ser humano passa e muito dos pecados que o ser humano paga pecado por esquecer que tem certas obrigações biológicas a serem cumpridas. Não dá para viver de qualquer jeito e ficar forte, magro, ser feliz. Não dá nem para ser feliz vivendo de qualquer jeito. Porque até para ser feliz o nosso corpo precisa sintetizar e criar uma dinâmica de neurotransmissores que depende de toda essa saúde, assim, de ter micronutrientes, ferro, magnésio, cobre, ter aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais em quantidade suficiente, em proporções suficientes. Então, às vezes, tu não tá compulsivo, tu tá morrendo de fome por dentro. Quando é relacionado à microbiota intestinal, que a microbiota intestinal está passando fome lá, entre aspas, não está tendo substrato, não está tendo material para digerir a microbiota intestinal, ela altera a comunicação, que a gente tem uma comunicação hormonal e nervosa do intestino com o cérebro. Quando as próprias bactérias do intestino não estão saudáveis, a gente pode sofrer de uma coisa que é chamada fome oculta, uma fome que não passa, e tem origem lá na saúde do intestino. Então, às vezes, assim, a microbiota intestinal não é boa, alterna constipação com diarreia, fica estufada, sei lá, tem síndrome do intestino irritável, síndrome do colo irritável, tem toda uma disbiose, uma alteração lá. E aí, quando vê, tá tentando controlar a compulsão alimentar na terapia. Já pensou? Que louco, tá tomando remédio para controlar a vontade de comer, a compulsão, e as bactérias do intestino, por exemplo, não estão saudáveis, ou tá faltando nutrientes. Quer ver uma coisa? Quando falta ferro, antes da gente ficar anêmico de faltar ferro, a gente ficar com anemia, antes disso a tireoide já quebra. Tireoide quebra. A gente fica com hipotireoidismo por falta de ferro. Tá com ferro, ferritina baixa. E aí a gente tá ali sem energia para nada e morto de fome. E às vezes tem a ver com o ferro que tá faltando lá. Tá? E quanta gente quando vê tá fazendo tratamentos aí, mas falta micronutrientes. E por que faltam micronutrientes para a maioria das pessoas? Porque a maioria das pessoas come muito mal. Nós que estamos aqui agora assistindo esse vídeo, que somos do lado de cá, que a gente descobriu que existe uma outra vida para viver, a gente já começa a cuidar mais isso. Beleza, mas a grande maioria das pessoas que só sobrevive, que eu brinco, são os androides, que parecem humanos a gente olhando, mas não são, porque vivem uma vida completamente sem
essa questão de adequação biológica, de entender o que o nosso corpo espera de nós, são os androides. Parecem humanos, mas não são humanos. Eles comem qualquer coisa. Tu pega um androide, ele se acorda às 6h20 da manhã e tu oferece um pastel folhado com Coca-Cola, o androide come aquilo. A gente não. Porque a gente sabe, pô, tem o mínimo de necessidade de se nutrir, mas tu pega um androide mesmo. Se tu não sabe o que é androide, tem que pesquisar em todos os vídeos, assim, que eu já expliquei o que são os hashtag 4, hashtag 3, hashtag 2, hashtag 1. Para quem não sabe isso, no meu canal do Telegram eu expliquei isso. Eu vou botar o link para o canal do Telegram embaixo na descrição desse vídeo aqui. Mas um androide, um hashtag 4, levanta de manhã, já fuma um cigarro, come um pastel folhado e fica em paz. E fica em paz, o pior é isso. Nós todos vamos ficar nos sentindo assim a pior pessoa do mundo. Um androide, hashtag 4, vai ali, fuma um cigarro, come um pastel de goiabada, um pastel folhado com Coca-Cola às 6h20 da manhã e vai trabalhar e fica em paz, né? Então essas pessoas são alimentadas, mas são desnutridas. Porque os nutrientes essenciais mesmo, vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, aminoácidos essenciais, eles são muito parcamente, são muito pobremente distribuídos em uma comida muito ruim. Tá? Tu que pegou aí no feriadão, no domingo, comeu pizza, comeu pé de moleque rapadura da festa junina, tá? Andou comendo cachorro quente, hot dog, salsicha. Não pensa tu que ali tem nutrientes essenciais com uma apresentação que seja capaz de te dar uma microbiota saudável e uma nutrição que vai fazer com que o teu corpo entenda que tu está saudável e bem alimentado. Não vai! Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que falar e entender para falar em compulsão é a gente entender que o nosso corpo ele precisa estar bem nutrido para não ficar louco de fome, uma fome interna. Tá? E a gente chama comer comida natural, nutritiva, a gente chama isso de comer uma comida densa nutricionalmente. Densa nutricionalmente, com muito nutriente. A gente encontra isso nas carnes, nos ovos, nos peixes, frutos do mar, nas oleaginosas, nas saladas verdes, hortaliças, nos lácteos integrais. Comida densa, a gente alimenta o organismo e fornece tudo que ele precisa. A gente não consegue encontrar nutrientes que vão nos dar saciedade, nos tirar da compulsão comendo pão, margarina, fritura, pastel, massa, lanche, Coca-Cola, suco de uva, sucos adoçados. Acho que tu ainda acredita que suco de uva é saudável ainda? Tá? Então as pessoas comuns, elas se alimentam muito mal e estão lotando os consultórios médicos, psiquiátricos e clínico geral em busca de um tratamento para uma coisa que não tem tratamento, porque a pessoa está mal alimentada. Ela enche a barriga de nissim miojo, enche a barriga de macarrão, mas isso não tem aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais, e nem uma composição de matriz alimentar que dê saúde para o intestino, para as bactérias ficarem bem alimentadas e nutridas. Não tem como ter saúde e curar a compulsão se alimentando mal. Então é a primeira grande coisa, né? Mas tem uma outra coisa, vencida essa questão da densidade nutricional, porque enquanto tu não estiver bem alimentado, vai morrer de fome sempre, por mais que encha a barriga, vai estar sempre pensando em comida, pensando em comer bobagem. Mas tem uma outra coisa que é importante, que é a questão do sono. O sono não pode ser negligenciado em nenhum momento. Mas a pessoa que sofre, padece de compulsão, que fica pensando em comida e está tentando seguir uma estratégia alimentar, mas falha porque sucumbe aos desejos, etc. Existe uma frase que eu adoro que diz que um corpo privado de sono grita de fome em meio à fartura. Come, mas nunca está satisfeito. Uma pessoa que não dorme altera o controle da fome e da saciedade. Por si só, além de gerar um estresse metabólico e psicológico que já prejudica o controle da fome. Um corpo privado de sono grita de fome em meio à fartura.
Existem 3 hormônios importantes, existem infinitos hormônios importantes no controle da fome, mas existem 3 hormônios importantes no controle da fome que uma noite mal dormida já altera a produção e a ação hormonal de insulina, de leptina e de grelina. São 3 hormônios que são chaves da saúde do emagrecimento, da performance, do controle das doenças crônicas, inflamatórias. Se eu botar aqui junto o cortisol, que fica destruído com uma rotina de sono irregular e alternada, a gente tem uma alteração hormonal importante que torna virtualmente impossível controlar a compulsão. Pelo sono, sim, mas assunto encerrado do sono. Assunto encerrado do sono, insulina, leptina, grelina e cortisol se alteram enormemente pela rotina alimentar. Quer ver assim, ó, a insulina é um caso à parte, porque a insulina é um hormônio-chave. É um hormônio que comanda outros hormônios. Às vezes o problema nem é como a insulina trabalha ao longo do dia, mas é qual a bagunça que ela faz nos outros. A insulina, então, eu costumo dizer que existe uma orquestra de hormônios que controlam o peso e a saúde, e no que diz respeito ao armazenamento e ao uso da gordura, da energia armazenada, a insulina é o maestro dessa orquestra toda. E a gente ferra com a insulina quando a gente tem uma alimentação muito alta em carboidratos, principalmente carboidratos acelulares. Carboidratos que não são comida, que são farinha, farináceos, açúcares e derivados, bebidas adoçadas, então pão, bolacha, massa, doce, lanches, refrigerantes, sucos. Quando tem uma alimentação alta em carboidrato, a gente já tende a acabar com o sincronismo que a insulina tem com relação a gente estar alimentado e não alimentado, e a gente está armazenando ou queimando. Quando a gente tem uma alimentação ultraprocessada, que a gente fala, com a presença muito frequente, muito importante de alimentos processados, farinha, farináceos e derivados, açúcar, doces e derivados, é muito difícil que uma pessoa tenha uma assinatura insulinêmica, uma produção de insulina, que controle a fome de maneira adequada. A gente, quando a insulina sobe de maneira adequada, ela dá saciedade. Quando ela sobe de maneira demasiada, ela já não dá saciedade, ela dá fome. E quando ela baixa de maneira abrupta, ela dá mais fome ainda. Então a gente precisa de uma ciclagem hormonal adequada, e a insulina, para ciclar adequadamente, a gente tem que ter uma presença muito infrequente, não pode comer bobagem. A gente tem que comer comida mais natural. E os carboidratos que a gente pode comer são carboidratos mais saudáveis, como raízes, tubérculos e frutas, são os principais, os melhores carboidratos. Que a tolerância vai ser individual, vai depender do quanto tem de gordura para perder, se faz exercício ou não faz exercício, qual é a tolerância individual daquela pessoa. Bom, mas uma coisa é certa, pastel folhado não ajuda. E cenoura, batata doce pode ajudar, pode ser indiferente, pode até atrapalhar em quem tem problemas, por exemplo, diabetes tipo 2, com flagrante resistência à insulina. Não pensa que vai estar comendo um monte de batata e vai ser bom. Não pensa que vai estar comendo um monte de banana e vai ser bom. Uma pessoa que tem muito peso para perder, 6 porções de fruta ao longo do dia e mais ainda carboidrato no almoço e na janta, não pensa que vai dar boa coisa, tá? Porque já vem com uma assinatura insulinêmica ruim, não vai ser comendo um monte de carboidrato que vai ajudar. Então mesmo os bons carboidratos, eventualmente para controlar a compulsão, a gente precisa dar uma diminuidinha nos bons carboidratos. A leptina é um hormônio mais complexo. Não tem como explicar a leptina num vídeo curto aqui, mas a leptina é um hormônio produzido pela gordura que sinaliza tendências. A leptina é um hormônio produzido pela gordura que informa o sistema nervoso central e o corpo inteiro se aquela pessoa está engordando, se aquela pessoa está emagrecendo, se aquela pessoa está num período de abundância ou num período de escassez. E as variações de leptina controlam a fome, a saciedade e o impulso. Muito do que tu chama de compulsão não é compulsão.
Muito do que tu chama de compulsão seria melhor definido por impulso. A leptina é um hormônio que todos os animais, pelo menos todos os mamíferos produzem, mas alguns insetos também produzem leptina. A leptina é um hormônio que nos animais informa a necessidade de voltar no ambiente e encher mais o tanque. A leptina informa se a gente está com o tanque cheio ou o tanque vazio, se o tanque está enchendo ou esvaziando. O que importa tu saber da leptina? É quando a gente engorda muito e a gente enche as células de gordura e essas células de gordura cheias se transformam, se dividem e formam mais células de gordura, a produção de leptina ela fica diferente, ela fica alterada. E esse controle do impulso pela leptina pode acabar fazendo com que tu ache que tenha compulsão. E na verdade é uma alteração hormonal mesmo, do controle do impulso. O teu corpo acha que tem que mandar tu comer mais para encher o tanque e o tanque está cheio. E aqui eu quero um pause gigante nesse vídeo, porque isso que eu acabei de explicar, da insulina e da leptina, fazem com que a gente precise parar para entender que quem engorda é diferente de quem não engorda e quem engordou é diferente de quem engordou. Porque quem engordou, uma mulher, 1,58 m, que pesava 56 quilos quando teve a primeira menstruação aos 12 anos, vou criar um cenário, tinha 56 quilos, e daí depois dos 12, 13 anos, ela começou devagarinho a engordar um pouquinho, depois teve um filho, e aos 40 anos, ela não está com 56, e nem 66, e nem 76, ela está com 96. Agora é uma mulher adulta, de 1,58 m, que pesava 56 quilos, mas que agora pesa 96. Para esta mulher, não adianta dizer: come comida, mata a fome com comida, comida de verdade, até a saciedade, porque a saciedade dela não é mais normal. Os hormônios que controlam a fome e a saciedade não são mais da menina que tinha 56, 58 quilos, 61, 64 quilos. E também não adianta dizer para ela assim: coma menos para emagrecer. Porque agora, o quanto ela armazena do que come, pela assinatura insulinêmica principalmente, e o que essa assinatura faz com os outros hormônios, e o que a leptina é capaz de fazer por ela para controlar a fome e a saciedade, não conseguem mais fazer com que ela emagreça. Então, não diga para uma pessoa: coma comida, até matar a fome, que tu vai emagrecer. Não vai. Ah, mas está comendo comida natural de processamento mínimo. Isso não é suficiente para tratar as alterações metabólicas da obesidade. Assim como não adianta dizer para comer menos, porque a pessoa que engordou é diferente da outra pessoa. Quem é que diz assim: come menos, vai emagrecer? É o atleta, é a pessoa fitness, é a pessoa que está com o peso mais ou menos dentro do normal, que come um pouquinho mais, ganha 1 quilo, come um pouquinho menos, perde 1 quilo, mas quem tem 90, 100, 140 quilos, come um pouquinho mais, come um pouquinho menos, não acontece nada, não faz diferença. Porque quando os hormônios se alteram, quanto a gente armazena daquelas coisas que a gente come, quanto a gente armazena e quanto consegue queimar já não é mais como era antes. Então precisa de outros exames, outras questões, mas que começam com comer comida e não comer bobagem, diminuir o total dos carboidratos e ter uma rotina alimentar bem anti-inflamatória. E eu fiz questão de falar esse termo, rotina alimentar anti-inflamatória, porque é outra coisa que no mundão, do lado de lá do muro, como eu brinco, do lado de lá onde os androides, os #3, #4 vivem, tanto as pessoas quanto os profissionais, do lado de lá. Tem o lado de cá, tem o lado de lá. Do lado de lá eles dizem que não existe isso. Não existe dieta anti-inflamatória, que tudo bem comer farinha, açúcar, se for com moderação. Isso não se aplica a uma pessoa com sobrepeso ou obesidade. Então, o que fazer para consertar esses hormônios? Bom, primeiro, parar de comer bobagem e comer comida. Segundo, comer comida e diminuir o total de carboidratos, que ajuda muito nessa assinatura insulinêmica. E a outra coisa é comer itens saudáveis que tenham uma melhora no perfil inflamatório das pessoas. Então,
Comer boas gorduras, como por exemplo o azeite de oliva, como por exemplo as gorduras naturalmente presentes nos alimentos. Comer saladas verdes e hortaliças com a quantidade que a tolerância é individual. Tem pessoas que se acertam comendo mais saladas verdes e hortaliças, outras menos. Eventualmente, suplementar antioxidantes, ômega 3. A pessoa que tem sobrepeso ou obesidade, ela precisa ser vista de uma maneira diferente do que a pessoa que engordou 5, 6, 7 quilinhos. Porque os hormônios podem estar ruins e eventualmente vai precisar até de tratamento médico mesmo. Eventualmente, eu atendo uma pessoa que tem resistência à insulina que precisa ser tratada com medicação. E eventualmente a gente vê leptina no consultório médico, a gente percebe, assim, por mais força de vontade que aquela pessoa tem, eventualmente precisa de tratamento médico. Ok, então faz o básico bem feito e procura um bom médico para resolver essa situação. Um outro hormônio importante envolvido no controle da compulsão, uma coisa importante sobre insulina, leptina, inflamação e etc. é o seguinte: enquanto estiver comendo bobagem, não tem o que fazer. Essa é uma primeira grande coisa, assim, ó. Enquanto estiver comendo pastel folhado de goiabada com coca, não tem o que fazer. Isso é uma coisa que eu já quero te dizer. Eu quero que tu aprenda comigo assim: doutor Marcelo, eu tô compulsivo, eu não consigo. Então tá, tu ainda come bobagem? Como? Eu como bobagem. Não tem o que fazer. Vai tomar remédio, vai viver chapado de remédio e ainda assim periga viver chapado de remédio pensando em comida. Enquanto comer bobagem, não tem como tratar a compulsão. Pela densidade nutricional, pela assinatura insulinêmica, pela leptina, pelas tendências, pela inflamação do tecido gorduroso e alteração da leptina. Enquanto estiver comendo bobagem, não adianta tentar. Tá, mas então, Marcelo, eu vou comer comida, eu vou comer... Come! Primeiro mata a fome com comida. Azar. Eu não vou emagrecer, vou engordar. Azar, pelo menos parou de criar o problema. Tornou possível resolver o problema. Por quê? Porque enquanto estiver comendo bobagem, não tem como tratar. Primeira grande coisa. E quando a gente aumenta a densidade nutricional, ou seja, come comida mais natural, menos processada, que tem mais proteína, que é o fator limitante do controle da fome e da saciedade, a quantidade de proteína. Se a gente aumentou a densidade nutricional, a gente consegue controlar o terceiro hormônio que eu falei, que é a grelina. A grelina é o hormônio-chave do controle da compulsão, porque a grelina é um hormônio mal compreendido. A grelina é um hormônio que o estômago libera quando o estômago fica vazio. E ele sinaliza que a gente vai entrar agora na fase não alimentada, no jejum. E todo mundo sempre achou que para controlar a grelina, o hormônio da fome, que é liberado quando o estômago fica vazio, deveria comer pequenas porções várias vezes ao dia. E isso é uma tragédia. Porque a grelina, ela responde ao comportamento. E quanto mais vezes o estômago se enche, mais vezes ele se esvazia. E quanto mais ele se esvazia, mais a gente induz a produção desse hormônio, que é a grelina. Da grelina, o que tem que ficar sabido? É que quanto mais vezes a gente come, mais fome tem. Quanto maior a frequência alimentar, mais fome tem. Ou, como eu gosto de dizer sobre a grelina, quanto mais come, mais fome tem. E tu já deve ter visto isso, tu sabe isso, tá? Tu vê nutricionista falar o contrário, tu vê médico falar o contrário, mas tu sabe disso. Tu sabe que quanto mais tu come, mais tu pensa em comida. E além, então, da qualidade da alimentação mexendo em insulina, mexendo em leptina, tem a grelina, que ela responde quanto menos tu aguenta, porque tu não está alimentado. Lembra? Se tu não come comida densa nutricionalmente, está sempre com fome. Se está sempre com fome, está sempre comendo. Se está sempre comendo, está sempre liberando grelina. Se está sempre liberando grelina, está sempre com fome. É um ciclo que a gente não consegue sair, mas a gente sai quando melhora a densidade nutricional, para de comer bobagem, come comida, aumenta a quantidade de proteína, porque não existe proteína demais. Lembra que eu disse que eu ia falar sobre isso no meio? Não existe proteína demais. Ah, mas está comendo proteína demais. Deixa, porque daqui a pouco ela vai estar comendo proteína de menos. Deixa de começo comer proteína demais se tu acha que é demais, porque acompanha ela ao longo do bimestre, do trimestre, do semestre e do ano para ver que quanto mais proteína a gente come, menos fome tem. Quanto mais proteína a gente come, melhor é o balanço entre a insulina e o glucagon.
Quanto mais a gente consegue uma assinatura insulinêmica que queime as reservas, mais a gente controla a leptina. Quanto menos fome a gente tem, menos vezes a gente come. Então daí tu para de comer de 3 em 3 horas, para de beliscar nos meios. Não tem fome, não come. A maior parte das refeições que tu faz tentando emagrecer, tu faz por hábito, depois que já melhorou a rotina alimentar. Faz, tá acostumado, levanta e come, chega na hora do almoço, come, chega de tarde, come, de noite, come, se alguém comer, come também. Mas não é mais fome, quando tá bem alimentado, não é mais fome, é hábito. E a grelina, o hormônio da fome, responde ao hábito. Conforme tu vai te organizando, ela vai dando fome naquelas horas. Mas tá bem alimentado, não tem mais fome. Controla. Não tá com fome, não come. Por quê? Porque quanto menos come, menos fome tem. Quanto menos come, quanto menor a frequência alimentar, menos libera grelina. Quanto menos grelina, menos fome. O que faz com que, se a grelina é o hormônio do quanto mais come, a grelina também é o hormônio do quanto menos come, menos come. E quem já me conhece há mais tempo, já é meu paciente de consultório há muito mais tempo, já é aluno do Base do Emagrecimento há mais tempo, ou já segue outros médicos e nutricionistas que já se antenaram dessa coisa um pouco além das calorias, e já começou, por exemplo, a praticar voluntariamente jejum de 16 horas, 18 horas, 20 horas, 22 horas, 24 horas. A gente vai se dando conta que a gente sempre achou que ia fazer jejum, ia chegar na hora de comer, ia comer um horror. E o que acontece quando a gente começa a praticar jejum ao longo do tempo no calendário? Quanto menos a gente come, menos fome tem. A gente chega para comer depois do jejum, come uma sobrecoxa e uma salada. Porque quanto menos come, menos fome tem. Comer comida, não comer bobagem, diminuir o total de carboidratos. De posse de saciedade, prestar atenção no que é fome real, o que é hábito. Quanto menos fome, menos come. Não belisca mais, controla todos os hormônios, controla a qualidade do sono. Controlando a qualidade do sono, não interfere negativamente nesses hormônios e regula o cortisol. O cortisol é um grande hormônio, tanto anti-inflamatório para resolver o problema da leptina, quanto para controlar a sensibilidade à insulina. Então, ter uma boa noite de sono. Qual é a principal característica? Tem várias características que produzem um sono de qualidade, um sono reparador. Várias. A minha preferida é a transição evidente do dia para a noite. Fazer um dia ativo, com exposição solar, com som, com música, com resolução de problemas, com atividade física. E uma transição para a noite, onde diminui o ritmo, diminui a luz e vai dormir depois de uma transição mais tranquila, para depois ir lá dormir. Mas o que está dito que é o mais importante para a gente conseguir ter uma boa qualidade de sono reparador é a regularidade. Dormir mais ou menos, deitar mais ou menos na mesma hora e levantar mais ou menos na mesma hora. Idealmente, todo mundo deveria estar dormindo antes das 11 da noite. Idealmente, talvez até antes das 10, tá? Nesse mundo louco que a gente vive, poxa vida, pelo menos antes da meia-noite todo mundo tem que estar dormindo. Pelo menos. Tá? Chegando neste ponto que eu falei que dia é dia, noite é noite, que essa transição é importante, aqui me faz lembrar de uma coisa que acontece na vida da pessoa com compulsão e ela não se dá conta. Eu falei neste vídeo que a gente esqueceu das nossas necessidades biológicas, a gente esqueceu, a gente achou que podia comer qualquer coisa, podia dormir qualquer hora, que a gente é uma máquina, e a gente não é. O nosso corpo, ele é um corpo biológico e responde ao que eu adoro chamar de estímulos biológicos. O nosso corpo, ele é, e tu pode achar engraçado isso, eu vou te entender, tá? Mas se a gente pensar na nossa mente, ou se tu pensar no espírito, sei lá, pensar na nossa mente, no controle da consciência sobre o bicho, sobre o corpo, é como se a mente tivesse um bichinho de estimação. Tu pode achar engraçado, mas tu vai entender. É como se nós não fôssemos o corpo que a gente usa. É como se ele fosse um carro, um veículo.
E a mente habita esse veículo. Então é como se nós tivéssemos um bichinho de estimação. Então eu tenho um bichinho de estimação chamado Marcelo. Eu preciso levar esse bichinho para caminhar. Eu preciso levar esse bichinho para pegar sol. Eu preciso levar esse bichinho para ter contato com a natureza. Eu preciso levar esse bichinho para correr, para brincar, para se relacionar amorosamente. Eu preciso levar esse bichinho para interagir. E muito compulsivo não passa de um bicho trancado numa jaula. Uma jaula chamada apartamento, uma jaula chamada casa, uma jaula chamada celular, uma jaula chamada TV, Netflix, Facebook, Instagram. Muito compulsivo está tentando controlar os instintos de fome, de saciedade, de impulso. Está tentando controlar isso, mas é um animal preso num cativeiro. É uma pessoa que não tem prazer na vida, não fica de pé descalço, não sai de dentro de casa, fica vendo TV, troca o dia pela noite e quer emagrecer controlando a compulsão. E ainda diz assim, ó, não, eu preciso ir num psiquiatra, eu não paro de pensar em comida, mas tu é um bicho em cativeiro. Te compara com um leão em cativeiro, com um macaco em cativeiro, tá trancado dentro de um apartamento de pantufa, vendo TV, trocando dia pela noite, comendo pastel. Como é que tu não quer ser compulsivo? Vai ser compulsivo, vai ser depressivo, vai ter impotência sexual, vai morrer inflamado, vai ter diabetes, porque isso não é vida. Uma pessoa que está trancada dentro de casa, que não abre uma janela, que não pega um sol na pele, que não vai para a rua, não brinca com um bicho, com um cachorro, não pisa na grama, não tem uma planta. Tu não tá compulsivo, tu tá morrendo. Não é compulsão, o teu corpo não aguenta mais. Tu tem um bichinho de estimação que tu vai matar ele. Vai matar ele. E aí vai matar esse bicho de estimação e vai ganhar um código de doença. Diabetes tipo 2. Retocolite ulcerativa. Esteatose hepática. Depressão maior, ganhou um rótulo, porque é um bicho trancado num apartamento de pantufa comendo pipoca. E vai consultar e gastar um horror de dinheiro com um médico e com um remédio para tratar compulsão. Vai passar a vida inteira fazendo terapia, para fazer terapia cognitivo-comportamental para tratar compulsão. E em casa fica vendo TV até a madrugada. Fica comendo pipoca de micro-ondas, fritura em casa, bife empanado, frito no óleo de soja. E vai depois fazer terapia para controlar a compulsão. Só pode estar de brincadeira. Nós somos humanos. Nós somos vivos. Nós somos carne, somos ossos. A gente precisa namorar, sair de dentro de casa, comer comida, andar em ambiente aberto, olhar para o infinito, olhar para o horizonte, olhar para a lua, conversar com as pessoas, ter contato com a natureza, ter um dia ativo com exposição solar, resolver problemas, amar, se dedicar para a família, ter um papel na sociedade. Talvez tu não seja compulsivo, talvez a tua vida seja muito ruim. E isso não é uma crítica, é um convite. É um convite. Vários alunos, pacientes, sempre eu me lembro da Juliana Fázio, quando eu falo isso. Precisa saber que existe uma vida incrível para ser vivida. Existe uma vida maravilhosa para ser vivida e tu tá em cativeiro, vai morrer. Achando que tem diabetes tipo 2, que tem compulsão, que tem depressão, que é ansioso. E é um bicho em cativeiro. Comendo sorvete Burger King no shopping. Aí tu nos olha e nos vê corados, adultos, jovens, fortes, saudáveis, magros, ativos fisicamente, amando e vivendo do propósito, deseja isso e faz terapia, mas está vivendo em cativeiro. Te liberta. Te liberta.
Não vai ser com uma rotininha engessada de um androide qualquer, cumprindo os horários, trancado dentro de uma sala, trabalhando com o que não gosta, com relacionamento que não gosta, comendo pastel e massa, trancado dentro de casa. Nunca fica de pé descalço, tá sempre com meia, com sapato, com tudo, não tira a camisa, não pega sol. Não vai acontecer, sabe? Não vai acontecer. Tu vai viver compulsivo, vai viver depressivo, vai viver doente, porque o nosso corpo e a nossa mente esperam certas atitudes de nós. É outra frase que eu adoro. E tu tá trancado, vendo a vida acontecer do outro lado da tua jaula, querendo viver essa vida na jaula. Não vai acontecer. Tu tá nos vendo, eu, meus alunos do Bases, meus pacientes, tu tá nos vendo viver uma vida incrível, com brilho no olho, com tesão, como eu gosto de dizer, e tu tá querendo viver essa vida de dentro da jaula. E para encerrar e para acabar, eu quero deixar um recado para quem já fez a transição, para quem já mudou, para quem já se libertou, para quem já não quer saber a opinião dos outros, para quem decidiu viver uma vida legal, já está praticando isso, já está no Bases, já assistiu todas as aulas do Bases, participa das reuniões, mudou de vida. Eu quero te dar um recado para ti, meu aluno do Bases do emagrecimento, e para tu que está assistindo esse vídeo, vai decidir ir para o Bases, por exemplo, vai ser meu futuro aluno. Tu já entendeu tudo que eu falei? Tu entendeu? Tá. Tu entendeu? Show! Então eu quero que tu entenda um outro contexto da gente ser um bicho e da gente ter uma realidade biológica. Então eu estou falando agora para os meus alunos e para os meus futuros alunos. Tu já entendeu tudo? Tá. Então relaxa. Relaxa. Eu quero que tu entenda assim, quando eu falei que a gente é bicho, eu quero que tu aprenda que, se como eu digo lá no final do curso, na última aula do curso, que a gente está aqui para aprender, para se desenvolver enquanto pessoa e evoluir, aprenda a rir de si mesmo. Não vale para quem ainda não vive uma vida boa e para quem está enjaulado. Não vale. Vale para os alunos do Bases, meus pacientes, as pessoas que já me conhecem, já fizeram a transição. Tu já está vivendo uma vida legal? Tu já aprendeu comigo estímulos biológicos, tudo? Já? Então aprende a rir de ti mesmo. A gente é bicho. Aí vai ali, a fulana, tá tentando se controlar, tá perdendo peso, tá performando, tá vivendo uma vida top. E aí depois, vai ali na cozinha, escondido, e rouba umas castanhas e come. Não diz mais que tu é compulsiva porque tu fez isso. Relaxa. A gente é bicho, não é bicho? A gente é bicho. Não te cobra perfeição, a gente é bicho. Não te cobra perfeição. Te permite fazer uma bobagem e rir de si mesmo. A gente é bicho. A gente é bicho. Às vezes a gente quer uma coisa que não está dentro dos planos. E se tu já aprendeu tudo comigo, não te chama de compulsivo, a gente é bicho. Tá? O corpo às vezes pede. É assim com tudo, tá? É com tudo assim. Às vezes está tudo controlado, mas tem necessidades fisiológicas. A gente é bicho. Se tu já aprendeu tudo comigo e já está vivendo uma vida top, não te cobra tanto, não fica dizendo que tu é compulsivo, que isso é um problema na tua vida, porque isso não tem cura, é da nossa natureza. Se tu já venceu tudo, come comida, não come bobagem, come proteína o suficiente, acompanha de boas gorduras, salada para mais, salada para menos, carboidrato que vem, carboidrato que vai, e de vez em quando faz uma bobagem, relaxa, a gente é bicho, tá? Relaxa, a gente é bicho. Tá? E a gente saiu do cativeiro, a gente está em vida livre, vivendo uma vida absurda, uma vida top, uma vida incrível, demais, tá? Aprende a rir um pouco mais de ti mesmo. Meu aluno do Bases, a pessoa que já aprendeu tudo, aprende a rir um pouco mais de ti mesmo. Aprende a jogar no calendário, aprende a te permitir te perdoar mais, tá? Cada um de nós é o melhor amigo de si mesmo. Lembra?
Eu sou meu melhor amigo, lembra? Sou meu melhor amigo. Então relaxa, se tu já tá vivendo uma vida legal, a gente vai ficar doutrinando e domando e controlando o bicho até o fim da vida. Ninguém vai terminar com os desejos e com as vontades, nem eu quero. Nem eu quero, porque eu sou vivo, eu quero ser vivo, eu quero desejar. A gente vai controlar isso controlando as variáveis que a gente aprendeu. Mas a gente vai viver uma vida incrível, uma vida top. E de vez em quando fazer umas bobagens e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Beijo, até mais.